Olá, eu sou a doutora Margarete Gonçalves Pederzini, sou acadêmica, fundadora, titular imortal da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Também estou presidente da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo, advogada militante, especialista sobretudo em direito de família. E hoje, aqui para a TV e para a Rádio dos Poetas Trovadores, promovida pela CLAP-CTC, Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, viemos falar a respeito de um tema muito importante, que é relativo à pensão alimentícia, sobretudo a pensão alimentícia aos menores, mas também falaremos a pensão alimentícia que é recíproca entre parentes, né? Avós, entre um parente e o outro, aquele parente que estiver na melhor condição. O artigo 227 e o 229 da Constituição Federal, ele já garante à criança, ao adolescente e ao jovem uma série de direitos, a alimentação, a saúde, educação, lazer, dentre outros direitos. Mas também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, também garante esses mesmos direitos. Determina que aos pais incumbe a prestação desses alimentos, né? Também da guarda e da regulamentação da convivência, mas neste momento vamos falar a respeito da pensão alimentícia. Então, lá tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, já determina este pensionamento, sobretudo aos filhos. O artigo 1695 e 1696 do Código Civil também eleca a possibilidade desta prestação de alimentos, né, prestação de pensão alimentícia, sobretudo aos menores, às crianças, adolescentes e aos menores, mas também recíproco entre os parentes, como já informei aqui. Para poder se estabelecer essa pensão alimentícia, aquele que os pretende, aquele que necessita destes alimentos, ele faz o pedido à justiça, né? Faz a pretensão à justiça, através de um advogado ou da defensoria pública, e aí formula o pedido conforme a necessidade da criança ou do adolescente. E aí o juiz, ao receber esse pedido, ele vai decretar os alimentos provisórios, para que, antes de se analisar todo o contexto fático probatório de fatos e provas, ele já determine um pensionamento provisório para que a parte necessitada possa já receber esses alimentos imediatamente, apenas para ir se mantendo enquanto não tem a decisão final, a sentença final determinada pelo juiz. Esses alimentos provisórios, ele está determinado na Lei 5.478 de 1968, sobretudo no seu artigo 4º, que ele diz que o juiz, ao despachar o pedido, ele já vai fixar imediatamente, a título de alimentos provisórios, um valor que seria proporcional ao rendimento que a pessoa obrigada a pagar teria condição, né? Então, no primeiro momento, ele avalia um percentual para que seja pago imediatamente a partir da data do pronunciamento judicial, e aí o devedor destes alimentos, seja o pai, seja a mãe, seja aquele que não está com a criança, né? Que não esteja com a guarda da criança, não esteja lá com a fixação da residência com a criança, é este que vai estar obrigado a pagar. E aí o juiz determinará de pronto os alimentos provisórios, e através desses alimentos provisórios a criança vai se alimentar até chegar à fase da sentença final, né? Onde o juiz determinará o quanto que vai ser determinado, que vai ser pago efetivamente a partir daquela data da sentença final, definitivamente. Não cumprida qualquer dessa determinação judicial, seja quanto aos alimentos provisórios, seja quanto aos alimentos definitivos, depois da sentença final definitiva, se o devedor não cumprir, ele poderá ser executado. Nos 3 primeiros meses de atraso deste pensionamento, ele pode ser executado, né? A parte que necessita destes alimentos, que é a credora destes alimentos, ela ajuiza uma ação
uma ação de execução, requerendo o pagamento destes valores que estão em atraso. Lembrando que os 3 primeiros meses de atraso enseja a prisão civil do devedor de alimentos. Isso significa que, se o devedor não pagou com 1 dia de atraso até o 3º mês, ele pode ter a sua prisão civil decretada pelo juiz. Lembrando, essa prisão civil ela é cumprida no regime fechado até a data do pagamento do valor total. Pode ser feito o pagamento parcial? Não pode. Pode ser feito um acordo? Pode. Pode ser feito um acordo se a criança, né, se for um menor de idade, por exemplo, e ele estiver com a genitora, né, a genitora estiver com a fixação da residência deste menor na casa dela, quem deve pagar é o genitor, e se o genitor não efetuou este pagamento, pode ser decretada a prisão civil por até 3 meses, de 1 até 3 meses. Evidentemente, o juiz ele utiliza uma proporcionalidade, uma razoabilidade, né, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aplicar este período de prisão de 1 a 3 meses, conforme a situação, né? Cada caso é um caso. Inicialmente ele vai iniciar ali com 1 mês de prisão, e se a pessoa for um devedor contumaz, ou seja, reincidiu, atrasou mais de uma vez, deixou mais de uma vez a criança sem receber aquele pensionamento em épocas distintas, o juiz vai aumentar o período, vai decretar a prisão novamente e vai aumentar este período. Então, será feito desta forma. Essa execução é pelo rito da prisão, que está elencado no artigo 528. Porém, ele pode também ter, se ele atrasar mais de 4 meses, do 4º mês em diante, né, de atraso, tiver 1 ano de atraso, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos de atraso, a parte que é a credora, ela também pode ajuizar uma ação de cumprimento de sentença, e aí já pelo rito da expropriação, ou seja, ele vai receber um mandado para que ele pague em 15 dias, e aí, se ele não efetuar o pagamento deste débito total em 15 dias, já acrescido dos juros, da multa e dos honorários de advogado, aí sim, aí ele vai ter os bens. Ele pode ter uma penhora de cisbajude, que é das contas, né, conta corrente, e aí o juiz, na hora que vai penhorar, ele não vê se é conta poupança, se é conta salário, ele penhora pelo CPF. Penhorou uma conta que é impenhorável, por exemplo, uma conta poupança até 40 salários mínimos, ou uma conta salário utilizada somente para recebimento de salário, a parte devedora pode requerer a liberação deste valor, o desbloqueio deste valor. Porém, se não for uma dessas contas, for uma conta corrente, pode sim o juiz bloquear este valor, e depois, se a parte continuar não pagando, continuar não adimplindo este valor total, aí sim o juiz pode liberar o alvará para que o credor possa receber esse valor, certo? Então, só recapitulando, no caso da prisão civil do devedor de alimentos, o juiz determina o pagamento em 3 dias. A parte não pagou em 3 dias, não justificou a impossibilidade de fazê-lo, não deu uma justificativa plausível para isso, ou se ele justificou, mas o juiz não aceitou essa justificativa dele, que tem que ser muito bem provada, tem que ser muito bem consubstanciada, aí então o juiz determina a prisão dele pelo prazo de 1 a 3 meses. Se o atraso for superior a 4 meses, de 4 meses para cima, 4, 5 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, vai ser ajuizada uma ação de cumprimento de sentença pelo rito da expropriação. E aí pode-se fazer cisbajude, que é a penhora na conta, renajude, que é a penhora de veículos, e até mandado de penhora e avaliação para penhorar tantos bens quanto baixos, para poder suprir, né, para poder satisfazer o pagamento integral deste débito, ok? Então, relativo à pensão alimentícia, ele se procede desta forma em relação aos menores. O rito da expropriação, ele está elencado no artigo 523 do Código de Processo Civil,
sobretudo no parágrafo 1º. Já o artigo 831, ele fala que a penhora vai recair sobre tantos bens quanto bastes para a satisfação do crédito exequendo, ok? Lembrando, esta pensão alimentícia determinada para os menores, crianças, adolescentes, é uma situação que também se assemelha às pessoas que necessitam de pensão alimentícia, mas que já não tenha mais o pai ou a mãe, que é aquela situação de pensão alimentícia devida entre parentes, que também é possível. A lei diz que os parentes podem ter de pagar a pensão alimentícia, sobretudo aqueles que estiverem necessitados, né? Ele vai ser dito lá, tanto para os alimentos entre pais e filhos, por exemplo, quanto de filhos para pais. Veja bem que o artigo 1696, ele diz que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Ou seja, se for o pai que estiver necessitando da pensão alimentícia, sobretudo os pais que estiverem em situação de penúria, já idosos, necessitando da pensão alimentícia, o filho também pode ser acionado, evidentemente os filhos maiores, podem ser acionados para pagar a pensão alimentícia aos seus pais, ok? Então, ficamos por aqui, relativo à pensão alimentícia. Falaremos no próximo programa a respeito da guarda, no outro programa a respeito também da alienação parental, da fixação da residência falaremos também, e nos próximos programas estaremos dispostos a esclarecer as eventuais dúvidas deste programa, que vocês podem deixar aí nos comentários, para que possamos tentar responder a todos, ok? Muito obrigada pela atenção. Até mais!